Boa tarde a todos, bem-vindos à Civitest, mais uma apresentação promovida pela Civitest. A Civitest é uma empresa que presta serviços na área da engenharia civil, em várias vertentes, principalmente no ramo da parte estrutural. E entre as várias atividades temos um laboratório de materiais de construção, de controle de qualidade de materiais, temos um departamento de inovação e desenvolvimento, temos também a prestação de serviços a clientes no âmbito de consultoria estrutural e temos também um departamento de desenvolvimento de software e é nesse sentido, no âmbito da atividade desse departamento, que estamos aqui hoje para fazer uma apresentação de um software desenvolvido internamente pela empresa, o FRC Calc, um software que vem um pouco para dar resposta às várias solicitações que temos tido de clientes de necessitarem de uma ferramenta que pudesse dar um pouco mais de confiança ao dimensionamento por parte dos projetistas de elementos em betão reforçado com fibras. No seguimento dessas várias solicitações dos clientes que tivemos e de entidades parceiras, um pouco de uma ausência de ferramentas numéricas e de cálculo que permitissem, com confiança e com base em documentos normativos que são de âmbito europeu e internacional, pudessem fazer o dimensionamento dos elementos reforçados com fibras. Foi nesse sentido que a Civitest, nos últimos meses, investiu grande parte do seu tempo no desenvolvimento deste software, que felizmente é possível já lançar no mercado, e é neste sentido que estamos aqui a fazer esta pequena apresentação. Para apresentar este software, teremos connosco também o nosso colega, o Tiago Valente, que foi um dos que participou no desenvolvimento deste software, e é com ele que contamos que faça uma pequena apresentação de um caso prático e de quais são as capacidades desse software e para que, no fundo, possamos todos ter um pouco melhor conhecimento deste produto da Civitest, mais um produto da Civitest que é lançado no mercado. Entretanto, se quiserem consultar também o site associado ao software, está aqui apresentado no ecrã. Mesmo assim, dou a palavra ao Tiago para que possa ele próprio apresentar este FRC Calc, não é, Tiago? Boa tarde. Olá, Lúcio, boa tarde, obrigado pela apresentação. Então, vou então apresentar este software que nós desenvolvemos muito recentemente. É um software que já vem consolidado, já tem alguma consolidação a nível interno. Foi desenvolvida uma primeira ferramenta e agora optamos por ainda melhorar essa ferramenta e desenvolver e lançar a versão, neste caso a 2.0. Já tem alguns updates depois disso, mas vou então apresentar, partilhar aqui o meu ecrã convosco sobre fazer primeiro uma breve descrição do software. Ora, deixa-me só. Ora, o FRC Calc é um software que é direcionado para a análise e dimensionamento de elementos de betão reforçado com fibras, com ou sem armaduras convencionais. É um software que fazemos a análise dos elementos estruturais, é feita ao nível de uma secção transversal. Os elementos podem estar sujeitos quer a esforços de flexão, corte ou esforço axial, e o principal âmbito é, de facto, para o projetista, e isto que interessa, que para o projetista que nos está a ouvir sabe perfeitamente qual é a função do engenheiro de estruturas, que é realizar a verificação para os estados limites últimos e estados limites de serviço de elementos estruturais, neste caso em betão reforçado com fibras, o FRC. Neste caso, e dado digamos assim, a omissão que ainda temos nos Eurocódigos estruturais, que em breve sabemos que irá ser diferente, mas para já ainda não existe nenhumas regras de cálculo nos Eurocódigos, foram adotadas, sim, as regras e as recomendações de cálculo do documento que é o FIB Model Code 2010, que é um documento de referência relativamente à análise e dimensionamento de elementos em betão e também em betão reforçado com fibra. Portanto, uma das principais funcionalidades do software e também foi um dos objetivos que nós tivemos, que é permitir fazer uma análise comparativa entre elementos de betão reforçado com fibras e elementos sem o reforço com fibras. Ou seja, se pretendemos, por exemplo, comparar
qual é que é o contributo que as fibras dão ao comportamento estrutural de um elemento de betão, podemos fazer aí uma comparação direta. E também outra das possibilidades, que é fazer uma análise ou uma substituição da armadura convencional, digamos, por exemplo, os estribos, reduzir a área dos estribos e também, potencialmente, em alguns casos, também reduzir a área das armaduras longitudinais por substituição com fibras discretas. Sim, que acaba por ser sempre dos grandes desafios, é um pouco a promover a substituição das armaduras convencionais pela utilização de fibras, mas a verdade é que muitas vezes a substituição não pode ser completa, né? Tanto principalmente quando estão elementos sujeitos a esforços de flexão, e portanto, mas pode sempre haver substituições parciais da armadura por fibras de aço, com as consequentes vantagens ao nível de redução de mão de obra, de montagem das próprias armaduras, etc. Mas, de facto, como projetista, há sempre aquela dúvida até onde é que podemos fazer essa substituição para que, sem claro, pôr em risco causar problemas. Cumprindo mesmo os critérios de verificação dos estados limites últimos, estados limites de serviço, e assim ter vantagens a nível de velocidade de construção do elemento estrutural e também do próprio comportamento do elemento estrutural, como iremos ver até em alguns exemplos. A adição de fibras dota dos elementos estruturais de uma melhor capacidade para resistência a esforços de flexão, de corte, de controle de fendilhação, e como veremos também... A fendilhação é essencial, não é, para garantir uma maior durabilidade dos elementos estruturais. Por um lado, por termos uma fendilhação controlada, e por outro também pela redução das próprias armaduras, que faz com que haja menos suscetibilidade à corrosão. Perfeito. Ora então, o software o que é que nos permite? Permite para secções de betão roçado com fibras, sem armadura convencional, ou seja, sem armaduras de flexão, sem armaduras de corte. Podemos estudar secções só com betão roçado com fibras, secções com betão roçado com fibras e armaduras convencionais, que é o denominado com este acrónimo FRC, Reinforced Fiber Reinforced Concrete, ou então só secções de betão armado. Portanto, também temos a possibilidade de fazer a análise para estados limites úteis, estados limites de serviço, de uma secção de betão normado convencional, só com armaduras em aço, só com reforço de flexão e de corte com estribos e varões de aço. É possível também utilizar o software para dimensionamento só de estruturas em betão armado. Portanto, o que é que conseguimos obter? Obter a capacidade resistente à flexão dos elementos estruturais, determinar a relação momento-curvatura para estados limites últimos, determinar a capacidade resistente ao corte, estimar a abertura e espaçamento de fendas dos elementos estruturais, determinar a relação abertura de fenda com o momento atuante para estados limites de serviço e também verificar os critérios de limitação de tensões para estados limites de serviço. Portanto, que são, digamos assim, só falta aqui a parte da verificação do controle de deformação. Neste caso, ainda é uma situação que ainda não implementamos, mas temos em vista implementar. Mas para a verificação de estados limites últimos, estados limites de serviço do elemento estrutural, praticamente cumprimos aqui, conseguimos fazer as verificações de todos os critérios. Ora, agora vou fazer só aqui uma apresentação, vamos passar para o software, muito diretamente qual é a interface do software. Portanto, temos uma janela principal, quando abrimos com licença, a janela principal, que, digamos, a primeira janela é relativamente à geometria e à análise do tipo de secção a analisar, e a definição do tipo de secção a analisar. Começamos por definir qual é o tipo de elemento estrutural. Temos 3 hipóteses, que é para vigas, lajes e paredes. Vamos escolher aqui paredes. Há a introdução das características da geometria da secção transversal, e temos aqui também alguma interface gráfica. Quando introduzimos as dimensões, aparece-nos uma figura ilustrativa do tipo de secção. Depois temos aqui então a possibilidade de definir qual é que é o tipo de análise que queremos. Se é uma secção de betão reforçado com fibras com ou sem armaduras convencionais, uma secção de betão armado, ou então fazer a tal análise comparativa entre secções de betão reforçado com fibras e secções sem fibras. Neste caso, vamos escolher aqui, por exemplo, vamos considerar aqui, então, aqui é a seleção do tipo de análise que queremos fazer, flexão, corte, abertura de fenda e também a verificação dos critérios de limitação de tensões. Vamos só aqui, consoante
é selecionado esta opção, verificamos que alguns campos ficam abertos, ou seja, são necessários para proceder à realização desta análise, outras hipóteses não são necessárias, por exemplo, não precisamos das características da secção de corte. Só solicita a informação que realmente Que é necessária para cada uma não é? das verificações. Eu agora vou assinar todas para vermos todas as hipóteses. Portanto, depois temos aqui a questão da introdução, qual é o esforço axial para estes limites últimos. Para a secção de controle de corte, temos também que introduzir os esforços atuantes nessa secção. Para a verificação dos estados de limite de serviço, nomeadamente de delimitação de tensões, introduzir também o par entre, para as combinações características e quase permanentes, qual é o esforço axial e qual é o momento solicitante na secção. Introduzir também aqui a extensão de retração, porque é um parâmetro que entra no controle de fendilhação da secção. Portanto, introduzir aqui qual é o valor da extensão. Depois, um critério, um parâmetro que, para quem não está muito familiarizado com o dimensionamento do botão reforçado com fibras, pode achar estranho à partida, que é a questão da definição do comprimento estrutural característico, que, para quem dimensiona só o botão armado, de facto não está a par, ou pode não estar a par, e é um critério que é necessário para avaliar qual é a deformação do botão em tração, ou seja, digamos, é o que nos permite passar do mundo discreto da fendilhação, que é da mecânica da fratura, para o contínuo. Portanto, é um critério que é necessário determinar para avaliar o nível de deformação do botão em tração. E para isto temos que introduzir qual é o tipo de carregamento que a secção o elemento estrutural estará sujeito para avaliar a fendilhação, nomeadamente para a fendilhação, o critério que normalmente se utiliza e a nível de esforços, normalmente, e também depende por exemplo, do model code, ou se utiliza um Eurocódigo, é definido que os critérios para a avaliação dos estados limites de fendilhação são para combinações quase permanentes, ou seja, vamos considerar aqui o tipo de carregamento para essa combinação. Normalmente é carregamento de longo prazo ou cargas repetidas, cíclicas, e também qual o tipo de fendilhação que se espera que o elemento tenha. Se é uma fase de início de fendilhação ou se é uma fase de fendilhação estabilizada já. Depois temos que introduzir aqui os esforços atuantes. Passando para outro separador que define digamos assim, o utilizador tem que definir os parâmetros do botão e do botão pulsado com fibras, nomeadamente a classe de resistência. É possível definir aqui, escolher as classes de resistência existentes, e no caso de ser uma composição muito específica, em que haja dados sejam feitos ensaios, extração de amostras para avaliação em laboratório, como a CBTest faz, por exemplo, é possível introduzir diretamente qual é o valor editar estes valores, digamos assim, de resistência à compressão, de resistência à tração média, do valor da extensão correspondente à extensão, à compressão, ao valor de tensão máxima, portanto, o módulo de elasticidade, qual é o valor do diâmetro dos agregados. Portanto, em cada um dos parâmetros há dado uma definição mais extensa do cada um destes campos são portanto, identificados. E também aqui, outro parâmetro, os parâmetros de avaliação do botão reforçado com fibras, nomeadamente a resistência à flexão pós-fendilhação, que no fundo, são parâmetros associados diretamente ao botão reforçado com fibras, que são avaliados, nomeadamente, através de ensaios em vigas entalhadas, ensaios de flexão de 3 pontos, de acordo com esta norma, que é a norma EN 14.651. E então o utilizador tem que introduzir estes parâmetros. Nomeadamente para o projetista, o que é recomendado fazer é a definição da classe de tenacidade. A classe de tenacidade é definida através de 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor da resistência, o FR1 característico. Por exemplo, uma classe de tenacidade 3C terá um FR1 de 3 megapascais e uma relação entre o FR1 e FR3 que varia. Portanto, se formos ao model code, é através dessa definição. Portanto, 3C será uma relação entre FR3 e FR1 entre 0.9 e 1.1, por exemplo. Se fosse um 3B, era entre 0.7 e 0.9. Portanto, o projetista, tal como especifica
para um botão armado, qual é a classe de resistência do botão. Para um botão reforçado com fibras, terá que fazer, para além da classe de resistência, terá de definir também a classe de tenacidade, que é a tal, por exemplo, o 3C, que é um FR1 igual a 3, e um FR3, por exemplo, igual a 0.9 vezes 3. Portanto, será definido através... o projetista poderá fazer isso. Com um caso específico, se houver, de facto, uma caracterização experimental do botão reforçado com fibras, poderá introduzir aqui cada um dos parâmetros que definem o botão reforçado com fibras. Depois também temos aqui a questão dos coeficientes parciais de segurança. Temos aqui a possibilidade de definir coeficientes parciais para o botão em compressão, diferentes de interação e também para a análise de corte. Uma opção que temos também para a análise de... Só ou não. Portanto, quando fazemos a análise do botão reforçado com fibras, claro que a contribuição de interação é considerada, daí o contributo das fibras. Mas quando fazemos a análise de secções de botão armado, normalmente não se considera o contributo do botão interação. No entanto, nós temos essa possibilidade de considerar, ou seja, basta adicionar esta opção para automaticamente o programa considerar o contributo do botão interação para uma secção de botão armado. Depois passamos para outro separador em que temos... Então nós até agora fizemos, no primeiro fase, fizemos a parte no fundo, a parte geométrica, né? Portanto, definimos qual é a secção geométrica, o tipo de elemento. Exatamente. A segunda fase foi dizer que tipo de botão e quais as verificações que realmente queremos fazer. Sim. A segunda parte, dizer qual é o botão que vamos utilizar. Né? Características do botão, exatamente. E agora vamos passar para o reforço, para as armaduras. Temos um separador para, se queremos considerar armaduras convencionais para a secção de botão armado, para a secção de botão reforçado com fibras e para a secção de botão armado. Portanto, podemos definir só armaduras de tração ou armaduras de tração e compressão. Neste caso, por exemplo, se considerarmos de tração e compressão, definimos a classe de resistência da armadura, definimos se normalmente, por exemplo, uma viga define-se o número de varões e qual é o recobrimento. Por exemplo, um recobrimento de 30 milímetros, temos 3 varões de ferro 20 e temos aqui também uma apresentação gráfica, uma ilustração da distribuição dos varões e também, se quiser, a definição da armadura de compressão também, se existir. Normalmente existe sempre, nem que seja armadura de construção excessiva, exatamente. Temos também a definição. Se queremos considerar também, claro, para uma secção de botão armado, terá que obrigatoriamente ter armaduras de reforço, nunca há a possibilidade de não ter. Para uma secção de botão reforçado com fibras, podemos de facto definir que não existe armaduras e fazer a verificação sem armaduras de botão reforçado com fibras, sem armaduras convencionais. Portanto, também existe aqui estes atalhos, se quisermos, por exemplo, copiar rapidamente as armaduras entre secções, isto para fazer a análise comparativa é muito útil. E pronto, é possível definir 2 níveis de armaduras para cada tipo de armadura, para cada uma das secções. Por exemplo, se tivermos armaduras com diferentes diâmetros, ou é possível definir... 2 camadas, pelo menos. Exatamente, 2 camadas, podem estar no mesmo nível, mas também podem estar portanto, com diferentes níveis de recobrimento. Passando agora para a parte das armaduras de corte, de reforço de corte. Existe sempre a necessidade, portanto, neste caso, também há uma divisão entre armaduras para a secção de botão reforçado com fibra e a secção de botão armado. À esquerda, botão reforçado com fibra, à direita, botão armado. Temos que definir sempre aqui qual é que é a armadura na secção de controle, qual é que é a armadura de longitudinal de tração que temos que considerar. E aqui é possível recorrer às armaduras que foram definidas anteriormente, mas, por exemplo, se houver dispensas, é possível definir outro tipo outra configuração de armaduras. Por exemplo, imaginando que existia uma dispensa antes da secção de controle, de corte, que normalmente, por exemplo, o model code define que a secção estará de corte estará para vigas, estará a uma distância igual à altura útil das armaduras, e então definimos aqui. Se não houver, for uma secção de botão reforçado com fibras, também há a possibilidade de não considerar a armadura de reforço. Portanto, não considerar as armaduras longitudinais. Isto para a verificação do corte, mesmo que não haja armadura de resistência ao corte, de estribos, neste caso, temos sempre que definir qual é a armadura longitudinal nessa secção de controle.
Depois, se tivermos armaduras de reforço de corte, portanto, é só especificar o número de ramos, qual é que é o diâmetro, qual é que é o espaçamento, e temos também aqui uma ilustração do tipo de estribos que temos na armadura, e pronto, e também para definir, para a secção de botão armado, também é possível usar estes detalhes para copiar. É possível, claro, para fazer uma análise comparativa, podemos ter aqui diferentes valores completamente autónomos entre uma e outra secção, e depois é só fazer o cálculo e depois passar o resultado, mas isso se calhar deixamos os resultados para os casos práticos que estamos planeados para fazer, e passava já de seguida para isso. Portanto, vamos apresentar agora... Portanto, relembro que se houver alguma pergunta de quem nos tem já a ver, claro, se quiser algum comentário, que pode fazer esse comentário nas redes sociais, e nós, por exemplo, temos aqui já um caso do Cristóvão de Souza, que pergunta se é possível selecionar outro idioma, se tem, por exemplo, os menus em português. Sim. Neste caso, sim, é possível. Temos dois idiomas, para já, temos em português e em inglês. Neste caso estamos a apresentar em inglês, mas existe também toda a configuração de apresentação dos menus e O interface todo em português, e também dos resultados, também em português, tudo o habitual, digamos assim. Existe essa possibilidade de troca de interface. Outra já agora... Obrigado, Cristóvão. Muito obrigado. Outra questão é, existe sempre a possibilidade de gravar e de consultar a posterior digamos, isto depois de se completar todo o preenchimento dos campos necessários, é possível gravar num ficheiro e portanto, no futuro, quando se quiser fazer a análise novamente dos resultados, é possível voltar a abrir e a correr o resultado sem problemas. Ok? Há mais alguma questão, não? Para já não. Ok. Então, se calhar passamos para os casos práticos, Lúcio, não sei se estás de acordo. Eu estou de acordo. Acho que sim. Então, vamos passar agora para o caso prático daqui do exemplo do ensinamento de uma laje apoiada no solo. Então, um caso muito simples, não vamos estar aqui a apresentar a maneira como se determinam os esforços, mas, digamos, ou seja, da parte do projetista, que é como utilizar o nosso software, o FXC Calc, para ajudar o dimensionamento desse tipo de estrutura. Portanto, neste caso temos uma laje apoiada no solo, que tem uma dimensão de 4 por 4 metros quadrados, uma espessura de 150 milímetros, e existe, por exemplo, a intenção de, neste caso, não ser só se utilizar reforço com fibras, ou seja, sem armaduras convencionais, sem armaduras sem varões de aço, sem malha-sol, sem qualquer tipo de armadura convencional em aço, só fibras. Definimos, por exemplo, uma classe de resistência de C30 a 37 e a tal classe de tenacidade que eu falava há pouco de 1.5C. O que é que isto representa? Um valor do FR1 igual a 1.5. O FR3, consideramos aqui que é 90% do FR1, ou seja, dá 1.35. E vamos definir também aqui o FR2 e o FR4 como 1.45 e 1.25 megapascais. Neste caso, considerou-se para o exemplo que o modo de reação do solo, da base do pavimento, é cerca de 50 megapascal por metro. Quem está familiarizado em fazer a dimensionamento ou a análise de pavimentos apoiados no solo sabe que este critério é muito importante, dá-nos, digamos, a rigidez da fundação, que influenciam a distribuição de esforços na secção. Consideramos que só existe o peso próprio da laje, existe a análise da retração, considerando, por exemplo, um tempo de início de secagem de um dia e a avaliação da retração ao fim de um ano, com uma umidade relativa de 66%, e só uma carga uniformemente distribuída de 4 metros quadrados. Neste caso, como sabemos, para este caso, para este tipo de estrutura, não se trata de facto da solicitação condicionante, nomeadamente se tivéssemos cargas pontuais ou até de próprios veículos, será sempre uma situação mais condicionante do que uma carga uniformemente distribuída em todo o pavimento. Mas agora, que tipos de carregamentos é que permite adicionar aqui neste... Podemos pôr cargas pontuais a uma determinada distância? Sim, mas, Lúcio, aqui é o seguinte, o software não permite determinar esforços, ele permite determinar a capacidade resistente da secção. Portanto, de um elemento, não é? E não estrutural, não é? Sim. Exatamente. A parte de distribuição de esforços, da determinação dos esforços
no elemento estrutural terá que ser sempre feito com softwares. Existem outros, nós também temos, mas fica para uma próxima sessão. Exatamente, vou deixar para uma próxima sessão. De facto, é um assunto interessante, nomeadamente para lajes apoiadas no solo, esse tipo de software. Também está pensado em podermos lançar um software para isso, mas para já vamos exigir ao que temos. Mas o que eu estava a tentar dizer para esse tipo de lajes, de facto, não é solicitação condicionante, mas para o caso, vamos considerar que só existe a possibilidade de existir cargas uniformemente distribuídas no pavimento e as combinações de ações, claro, de acordo com o Eurocódigo 1. Como existe aqui a possibilidade de termos, para determinar o esforço, e aí estamos a falar, existe a possibilidade de utilizar os métodos simplificados para o dimensionamento de lajes apoiadas no solo, ou então através de qualquer software de métodos elementos finitos. Neste caso utilizamos o nosso software, o FEMIX, para determinar o esforço. Consideramos para o comportamento do botão reforçado com fibras, fizemos uma análise linear e elástica, e também houve a simulação, quer da restrição do movimento entre a base inferior da laje, entre a face inferior da laje e a base da fundação, isto porque influencia depois o comportamento os esforços desenvolvidos devido à retração, e também houve a simulação da contribuição de esforço com painéis de lajes adjacentes, que, imaginando que este é um painel que está no interior de outros, não é? De um pavimento do edifício. Portanto, temos aqui, por exemplo, a distribuição de esforços dos momentos segundo X no pavimento e aqui segundo Y, e já fiz o trabalho de especificar aqui qual é que são os esforços de dimensionamento. Então, temos aqui que para estados limites últimos temos um esforço axial de cerca de 34 kN por metro, um momento atuante de 2,96 kN por metro, e, portanto, para o corte, na secção de corte que condicionante, neste caso, que é junto aos pavimentos adjacentes, que tem um esforço de corte de cerca de 4,35, o esforço axial é quase desprezável, cerca de 0, e um momento também nessa secção de corte muito baixo, de 0,2 kN por metro. Para as combinações características temos estes esforços, e para as combinações quase permanentes temos este esforço. Então vamos passar agora para o FRC Calc e fazer a análise deste problema. Vamos então iniciar, abrir um novo fecheiro, digamos assim, zerar o fecheiro, e vamos considerar aqui uma laje com 150 milímetros, como tinha indicado, e vamos fazer a análise da secção só com o botão reforçado com fibras. Portanto, fazemos a análise à flexão, ao corte e a verificação dos estados limites de abertura de fenda. Não fazemos a análise de abertura de fenda, desculpem, a verificação dos critérios de limitação de tensão. Não fazemos a análise de abertura de fenda neste caso, porque existe o interesse de não fazer, de não considerar armaduras de reforço convencionais, armaduras de flexão. E, para já, os modelos existentes de avaliação de abertura de fenda não permitem obter o valor de abertura de fenda para secções sem reforço. Ou seja, neste caso, não se trata-se, digamos, de uma limitação do software, mas sim uma limitação dos modelos existentes para dimensionamento. Portanto, não conseguimos estimar a abertura de fenda para uma secção sem armadura de reforço, sem armadura convencional de reforço, só com armadura de reforço. Portanto, não é por isso que neste caso não fazemos aqui, mas depois vamos fazer outro exemplo em que temos de facto essa possibilidade. Vamos considerar então aqui 33,9 kN. Aqui, kN, como estamos com uma secção de 1 metro de largura, é kN por metro. Temos aqui então o esforço axial é cerca de 0 na secção de corte, o valor do esforço de corte é 4,35, o momento atuante é 0,2. Para as combinações de estados limites de serviço, nomeadamente a característica, temos um valor de 27,2 de esforço axial, um momento característico 2,06. Eu estou a ver aqui, estes são os valores que temos aqui atrás. E temos 24,85 para a combinação quase permanente e 1,97 para o momento. Vamos considerar que para a avaliação do comprimento estrutural característico, que a carga é ao longo prazo, carregamento de longo prazo, e que estamos numa fase de fenilhação estabilizado já, e vamos considerar aqui como o esforço axial para a combinação de avaliação do critério de fenilhação vai corresponder à combinação quase permanente, às combinações quase permanentes, ou seja, temos 24,85 e aqui 1,97. Passando para o menu então, da definição das propriedades do botão, temos que era um C3037,
se não estou em erro. Vamos definir aqui a dimensão máxima de agregado 16 mm e temos aqui os valores dos FRIs, que só para 0.5. E vamos até demonstrar aqui a possibilidade de utilizar. Já agora introduzo aqui esta pergunta da Cristina Frazão, que é se isto só dá para botão com fibras de aço ou se dá para qualquer tipo de fibras. Como estamos a falar, se reparar, desde o início da apresentação, é sempre falando só do botão de reforçado com fibras, não especificamente do botão reforçado com fibras de aço, ou botão reforçado com fibras de polipropileno, ou tipo de fibra, ou carbono, ou etc. O que é que define, neste caso, qual é a diferença? Vai ser de facto definido através destes FRIs que temos aqui. Portanto, um botão reforçado com fibra de aço terá determinados FRIs, um botão reforçado com fibras de polipropileno, material reforçado com fibras que interessam e não necessariamente quais das fibras nem a dosagem, porque muitas vezes através só do tipo de fibra ou da dosagem de fibra nós não conseguimos. Claro que existe alguma experiência que nos permite definir estes valores, mas não é direto termos digamos, uma relação direta entre a dosagem de fibras e o comportamento depois no pós-vendilhado. E são estes parâmetros que de facto nos definem depois as leis constitutivas do botão reforçado com fibras e o seu comportamento de interação. Portanto, é através destes FRIs que caracterizamos, digamos assim, ou que definimos os modelos constitutivos para o botão interação, botão reforçado com fibras. Obrigado, Cristina. Ora, vamos passar então para as armaduras. Vamos considerar que não existem armaduras e, para a verificação ao corte, também considerar aqui que é uma secção que na secção de controle não temos armadura longitudinal. Vamos calcular. Portanto, se houvesse algum parâmetro que estivesse em falta, imediatamente dava-nos um aviso e passávamos, portanto, apontava para o problema que tínhamos. Neste caso, introduzimos toda a informação e vamos ver então aqui os resultados e começamos pela definição do comprimento estrutural característico para a secção do botão reforçado com fibras. Neste caso, é uma secção que não tem armaduras, portanto, também automaticamente, e quem está familiarizado com o Model Code, sabe que para uma secção sem armaduras, o comprimento estrutural característico é igual à espessura do elemento, ou à altura do elemento, né, para uma viga. Portanto, temos aqui que a altura é cerca de... o comprimento estrutural característico é 150 mm para toda a secção. Para determinação dos esforços resistentes para os estados limites últimos, temos que, para um esforço axial de 33,9 kN, temos um momento resistente de 6,38, digamos assim, que comparado com os 2,96 que nós temos definidos como atuantes para os estados limites últimos, portanto, é verificado a capacidade de resistência à flexão do elemento estrutural. No entanto, é dada aqui uma informação, portanto, como a secção não tem armadura de reforço, é necessário proceder a uma análise de utilidade. Portanto, isto também é panos para outras mangas, digamos assim. Já é necessário fazer uma análise provavelmente não linear, mas pronto, fica aqui este aviso que é preciso alguma prudência e como para armadura, para secções de elementos estruturais, mesmo reforçado com fibra, sem armadura de flexão, é preciso ter alguma prudência, de facto, em aplicar, porque nem sempre é possível recorrer a esse tipo só de reforço. Para uma laje de pavimento, muitas vezes, sim, porque é uma estrutura muito particular, com bastante possibilidade de distribuição de esforços, portanto, provavelmente aqui será possível, mas, portanto, fica aqui o aviso. Relativamente ainda aos estados limites últimos, é apresentado aqui um gráfico da relação momento-curvatura. Aqui, portanto, temos só a secção do reforçado com fibras, que tem aqui um comportamento que chega ao pico e quando se esgota a resistência à tração máxima, portanto, há uma diminuição do momento resistente. E também é apresentado aqui qual é que é o valor do momento resistente residual, neste caso é cerca de 1,25, portanto, já para uma curvatura bastante acentuada da secção. Relativamente à avaliação da resistência ao corte, tínhamos considerado que o valor atuante era de 4,35 e temos uma capacidade resistente de 33 kN, ou seja, completamente verificado esta situação. E também aqui o critério de necessidade de armadura de resistência ao corte mínima também não é necessário. Portanto, isto depende do valor dos FRIs, que têm que cumprir um critério do Model Code, e neste caso para os FRIs que nós consideramos, para o tipo de elemento que temos, é verificado, ou seja, não necessitamos de uma armadura mínima de resistência ao corte.
para a verificação dos estados dos critérios de limitação de tensões. Temos também aqui o valor da tensão de compressão do botão para a combinação característica e quase permanente, e verificamos que aqui, relativamente aos valores de limites, é verificada largamente. Relativamente aqui ao critério de limitação de tensão para as armaduras, como não há, portanto, está verificado, e o critério de limitação de tensão de tração para o botão reforçado com fibras também está verificado. Portanto, muito rapidamente, através da utilização do software e muito rapidamente também o cálculo, se consegue verificar se a secção tem capacidade resistente suficiente para capacidade resistente e o seu comportamento para verificar os estados limites últimos, os estados limites de serviço desse tipo de secções. Aproveito para perguntar aqui num comentário do Filipe Salomão, que pergunta como é que estes resultados podem ser extraídos, se é um fecheiro de Excel, que resultados, ou se é um relatório, uma impressão do documento. Muito bem. Já agora, aproveito, portanto, é uma coisa que eu ainda não fiz, vamos gravar este fecheiro para ficar como referência. Portanto, este fecheiro em qualquer momento pode ser consultado, digamos assim, se eu abrisse agora o programa, podia chegar aqui, abrir o fecheiro e iria ter, portanto, todos os parâmetros que introduzimos e proceder novamente ao cálculo, que também é bastante expedito, muito rápido de calcular para todos os critérios. Para obter os resultados e também para consultar os resultados sem ser necessário proceder novamente ao cálculo, temos esta possibilidade de exportar para um ficheiro de Excel. Portanto, a possibilidade só aparece quando é completado o cálculo e rapidamente é apresentada aqui uma interface para gravarmos o ficheiro e podemos consultar o ficheiro já de seguida. Portanto, a dado aqui que foi exportado com sucesso, exportação com sucesso, resultados. E podemos ver aqui os resultados também na interface do Excel. Portanto, é uma folha que já vem de um template que já vem, digamos assim, definido. Temos aqui todos os parâmetros de entrada que nós definimos, o tipo de laje, a geometria, quais os parâmetros, quais os FRIs, quais os coeficientes parciais de segurança, os dados para a avaliação do comprimento estrutural característico. Portanto, todos os parâmetros que nós introduzimos são gravados neste fecheiro e depois os parâmetros dos resultados através do comprimento estrutural característico. Aqui também todos os dados relativamente aos, digamos assim, aos procedimentos que deram origem à determinação da relação entre momento e curvatura, nomeadamente a extensão de compressão, posição do eixo neutro, aqui a altura efetiva do botão de interação, a curvatura e o momento, que também podem ser consultados em gráficos através desta folha. E também o resumo, ou seja, o valor máximo do momento resistente, o valor residual, a verificação da questão da armadura mínima e também a verificação de corte e portanto, todas as verificações que são apresentadas aqui nos resultados são exportadas para um ficheiro de Excel, podem ser sempre consultados a posteriori, digamos assim. Servem como, digamos assim, como base de trabalho para um determinado projeto. Okay. Portanto, relativamente a este tipo de problema, que é o dimensionamento desta laje, está apresentado. Podemos apresentar agora aqui outro caso para uma viga, e aqui vamos tentar apresentar a possibilidade, ou seja, a utilização do software para avaliar a possibilidade de redução da armadura convencional quer de estribos, quer a nível de armadura de flexão desta viga. Portanto, foi feito já um cálculo para uma secção de botão armado para este tipo de carregamento, ou seja, uma viga com 8 metros, fazendo parte de um pórtico com vários vãos. E para uma classe de resistência C40-50 foi determinado que para a secção junto ao apoio são necessários 5 ferros de 25 de armadura A500 para resistir aos esforços atuantes. E na secção a meio vão temos então 3 ferros de 20 na camada inferior e relativamente também aqui ao corte temos estribos ferro de 8 espaçado a 100 mm. Portanto, já foi feito este dimensionamento inicialmente e agora vamos avaliar se, utilizando, por exemplo, um botão passado com fibras da classe de tenacidade 4D, se conseguimos fazer aqui alguma redução destas armaduras, quer pela necessidade de diminuir o tempo de montagem, de ser mais fácil, e também da melhoria do comportamento da secção
seguramento estrutural. E da própria durabilidade, eventualmente, né? Situações de agressividade. Portanto, foi feito aqui o cálculo para estas combinações. Temos a distribuição de momentos na viga para estados e limites últimos, a combinação também para característica e quase permanente, e também dos esforços de corte na viga. E vamos passar então aqui para o dimensionamento. E esqueci-me de dizer que a secção tem uma secção de 300 por 750 milímetros. Vamos passar agora para o FRC Calc e fazer então a análise deste novo problema. Novo fecheiro. Vamos definir que é uma viga, 300 por 750. Vamos fazer aqui uma análise comparativa, ou seja, a secção do botão reforçado com fibras e botão armado. Vamos fazer primeiro, por exemplo, a avaliação junto ao apoio, portanto, vamos fazer todas as avaliações, flexão, corte, abertura de fenda e limitação de tensões. Relativamente aos esforços atuantes, portanto, temos que para os estados limites últimos temos um esforço axial de 27.5 de compressão. Para a secção de controle de corte temos também 27.5 de esforço axial, 5.5 de esforço de corte. E o momento atuante na secção de controle é de 349.7 km. Para as combinações estados limites de serviço, temos que para a combinação característica temos 19.2 de esforço axial. O momento atuante na secção junto ao apoio é de 408.9. Para combinação quase permanente, 17.1. E momento atuante junto ao apoio de 363.8. Neste caso, vamos considerar que a extensão de retração é nula. Vamos definir os critérios quer para a avaliação do comprimento estrutural característico da secção do botão reforçado com fibras, do botão reforçado com fibras, bem também como o esforço atuante para a determinação da abertura de fenda das duas secções. E, portanto, vamos definir, portanto, este campo que temos aqui serve para as duas situações, quer para determinar o comprimento estrutural característico, bem como para os parâmetros os dados para determinar, para avaliar a abertura de fenda da secção do botão reforçado com fibras e também do botão armado. Portanto, vamos definir que uma carga, o tipo de carga é longo prazo, fendiação também estabilizada. Vamos considerar que é na mesma secção a combinação de quase permanente 3.8. Para o botão, tínhamos um botão C40 50. C40-50. Vamos considerar que a máxima dimensão do agregado é 16 mm, por exemplo. E os FRIs 4D. E vamos, por exemplo, experimentar aqui 4.0. Imaginando que o projetista tem só a definição da classe de tenacidade, ou seja, 4.0, 4D, ou seja, FR1 4 e FR3 4.4. E muitas vezes, portanto, através só da classe de tenacidade só temos essas duas informações. Existe aqui a possibilidade, nós temos aqui dois digamos assim, algoritmos, foram determinados com base em bibliografia, portanto, relativo a este assunto, que é como é que podemos estimar os valores do FR2 e do FR4 através dos outros FRIs. Portanto, através deste modelo do Moraes e Neto, nós conseguimos estimar qual é que é o valor do FR2 e FR4 só com estes dois parâmetros. Através do modelo de Musa, podemos definir o FR2 e FR4 funciona através do FR1 e também da resistência à compressão, portanto, da resistência do botão à compressão. Neste caso, vamos utilizar o modelo Moraes e Neto, ou seja, nós só introduzimos o FR1 e o FR3 e conseguimos estimar qual é que são os valores do FR2 e FR4. Os valores não são necessários. Exatamente. Portanto, considerando mesmo os coeficientes parciais de segurança de 1.5 e não considerando o atributo do botão à tração para a secção do botão armado. Vamos definir aqui as armaduras. Vamos começar com o mesmo tipo de armaduras, portanto, armadura. Esta é a armadura no apoio, estamos a fazer a análise no apoio. Aqui um alerta sempre que esta secção que se coloca aqui é a armadura de tração. Portanto, no apoio, esta armadura de tração estará sempre
na parte superior do elemento estrutural e não na parte inferior. Portanto, a armadura inferior no apoio é uma armadura de compressão devido aos momentos que estão instalados na secção. Portanto, e temos aqui 30, eram 5 ferros de 25, inicialmente para a secção de botão armado, apesar daqui apresentar em baixo. Portanto, é uma questão que é preciso alertar. Isto é meramente ilustrativo, porque o software não sabe onde é que estamos a determinar os momentos, onde é que estamos a determinar a fazer a análise. É apresentado aqui que a armadura de tração, nestas figuras, apresenta sempre a armadura de tração em baixo, apesar de nós sabermos que no elemento estrutural estamos a fazer a análise no apoio e a armadura de tração estará sempre na face superior do elemento. Temos aqui a armadura de compressão, que são 3 ferros de 20, portanto, que é a armadura da face inferior. E vamos a secção do botão armado é a mesma armadura. Vamos inicialmente considerar exatamente a mesma secção, ou seja, sabíamos já que no apoio temos 5 ferros de 25 e 3 ferros de 20. Vamos considerar que começar com a secção de botão armado, botão reforçado com fibras, com o mesmo tipo de armadura. Armadura de corte. Vamos definir aqui qual é que é a secção, a armadura de tração junto na secção de controles, neste caso junto ao apoio, e sabemos que a armadura é a armadura de compressão, ou seja, a armadura inferior, que são os 3 ferros de 20, como é possível verificar aqui, 3 ferros de 20, já está definido anteriormente, e podemos, ao selecionar, muda, não é? Portanto, automaticamente é atualizado. Neste caso, sabemos que a armadura é inferior. Se tivéssemos outra configuração, se houvesse uma dispensa, podíamos definir aqui. Neste caso é a armadura de compressão, também aqui a armadura de compressão da secção de botão armado, e temos definidos que temos 2 ramos, está a 500, ferro de 8, espaçado a 100. Aqui, exatamente a mesma coisa, eu vou recorrer aqui e vamos calcular. Como vê, é muito rápido o cálculo. Apresentamos aqui esta questão da secção de botão armado, secção de botão reforçado com fibras. Uma ilustração, apresentamos sempre a ilustração da figura, com as armaduras, e o que é que temos aqui? Esta zona azul é a zona de botão de tração envolvente às armaduras que é efetiva, é a zona de botão de tração efetiva. Portanto, e temos sempre, o software faz um cálculo do comprimento estrutural característico para esta zona de botão de tração efetiva, que envolve as armaduras de tração, e outro valor para a zona de botão que não está nesta zona de efetiva de tração. Portanto, e temos que o comprimento estrutural característico dessa zona é 62 mm, desta restante zona de botão e tração, ou potencialmente não estará toda, como é óbvio, mas, portanto, a restante parte da secção tem um comprimento estrutural característico de 675 mm. E para este caso, verificamos aqui, e também através do gráfico, que a secção de botão reforçado com fibras tem, devido ao reforço das fibras, tem uma melhoria no comportamento à flexão, ou seja, existe um aumento da capacidade resistente, bem como da capacidade do valor residual do valor residual do momento. Para a resistência ao corte, comparativamente com a secção de botão armado, também existe um aumento muito significativo, neste caso, da resistência ao corte da secção de botão reforçado com fibras. Temos, por este caso, como já tinha indicado, já tinha sido feito o dimensionamento e, de facto, verifica que o ferro de 8 espaçado a 100 permite verificar uma resistência ao corte superior a 325.5, que é o esforço de corte atuante. Neste caso aqui, e tal como no Model Code são apresentados 2 modelos, também aqui apresentamos 2 modelos de resistência ao corte, também aqui apresentamos o valor para esses 2 modelos, ou seja, um modelo baseado no modelo empírico, que é mais simplificado, e um modelo baseado no Simplified Modified Compression Field Theory, que temos aqui o valor da resistência ao corte, e bem como o valor de resistência ao corte máxima também da secção. Para a questão do momento, relação ao momento de abertura de fenda, temos o valor de abertura de fenda, temos a relação entre o momento atuante para estar a limite de serviço e a abertura de fenda da secção, e verificamos aqui que existe uma melhoria muito significativa do comportamento da secção de botão reforçado com fibra, ou seja, para o mesmo momento atuante, temos uma abertura de fenda de 0.067 mm, enquanto que para a secção de botão armado temos bastante mais, 0.153 mm, ou seja, e para além disso, uma abertura, um espaçamento médio entre fendas muito inferior na secção de botão reforçado com fibra, ou seja, verificamos aqui, comprovamos que
a adição de fibras, existe uma melhoria muito significativa do comportamento do controle de fendiação dos elementos estruturais. E também a verificação dos critérios de limitação de tensão, quer a nível de tensão de compressão, quer a nível da tensão das armaduras. Como vemos aqui, a adição das fibras permite diminuir a tensão das armaduras, enquanto que na secção de betão armado era 260 megapascais, com a adição de fibras, e com o contributo das fibras de atração temos 207,68. Então vamos tentar agora verificar se conseguimos reduzir as armaduras que foram consideradas inicialmente para a secção de betão armado, ou seja, vamos considerar, por exemplo, aqui na resistência ao corte, como vimos que existe uma melhoria muito significativa da resistência ao corte com a adição das fibras. Vamos aumentar o espaçamento dos estribos, por exemplo, a 150 milímetros. E vamos tentar diminuir aqui também as armaduras de resistência à tração. Neste caso, as armaduras superiores vamos passar para 4 ferros de 25, tirar um ferro relativamente à secção de betão armado e vamos calcular. Rapidamente conseguimos verificar o seguinte, que para o momento atuante que nós temos de 585, portanto, conseguimos, através da redução de um ferro de 25, conseguimos a mesma verificar os critérios dos estados limites últimos, apesar de, claro, como é óbvio, uma armadura diminuiu, neste caso, houve uma diminuição da armadura, também existe uma diminuição da capacidade resistente à flexão. No entanto, para o caso em estudo, a capacidade resistente à flexão é suficiente. Para a resistência ao corte, também existe aqui uma diminuição, mas ainda assim, reparem que com menos armadura transversal, ainda temos uma resistência ao corte superior à secção de betão armado, ou seja, aumentamos o espaçamento entre estribos, diminuição da armadura transversal, e mesmo assim verificamos a capacidade de resistência ao corte, e ainda temos uma resistência ao corte superior à secção de betão armado. Temos aqui, de facto, uma das principais valências da adição de fibras é o aumento da capacidade de resistência ao corte dos elementos estruturais. Para a relação entre o momento e a abertura de fenda, verificamos que ainda assim, mesmo tendo menos armadura de tração, temos um comportamento melhorado da secção de betão reforçado com fibra, ou seja, existe uma abertura de fenda agora de 0.097, ainda inferior à secção de betão armado, e um espaçamento médio entre fendas também inferior. E os critérios de resistência, os critérios de limitação de tensões também são verificados integralmente, quer a tensão de compressão, tensão de tração e também a tensão de tração do betão reforçado com fibras. Tensão de tração aqui das armaduras. Portanto, como se pode verificar, rapidamente conseguimos fazer a análise da variação da possibilidade de substituição das armaduras convencionais por fibras, ou seja, conseguimos agora iterar, basta tentar mudar. Neste caso já comprovamos que mesmo aumentando o espaçamento, diminuindo as armaduras, passando, neste caso eram 1005 milímetros quadrados por metro para 670, já foi, mesmo assim é suficiente para resistir ao esforço de corte. Para a secção... Vamos fazer uma análise de sensibilidade para se perceber até onde é que podemos ir, ou na adição de fibras, ou no retirar das armaduras. Neste caso, muito rápido. Quis manter o tipo de armadura, podemos fazer aqui outro tipo de análise, até atingir, neste caso ainda temos aqui uma folga considerável da capacidade de resistência à flexão, porque o momento atuante era só 585, aqui temos 631, digamos assim, kN/m, ainda temos aqui folga para tentar diminuir ainda mais, mas agora rapidamente o projetista pode fazer esse trabalho. Não é? E exportar os resultados, tal como apresentamos há um bocadinho, também é possível. Podia ter gravado, não gravei, mas... Como tem os gráficos, demora um pouquinho mais, mas nada de outro mundo. A exportação de resultados ainda demora mais tempo que o próprio cálculo, curiosamente, mas... Sim, mas é mais segundo, menos segundo. Sim, muito consegue fazer, e não é necessário nenhum computador da última gama. Rapidamente se consegue fazer as análises. Portanto, toda a informação é apresentada e os gráficos também, portanto, fica sempre, digamos assim, guardado no computador do projetista para consulta em qualquer altura, para introdução em memórias descritivas, em memórias de cálculo, sem qualquer problema. Fazendo agora também, rapidamente, e não sei se ainda temos tempo, mas também rapidamente podemos fazer isso, que era para a secção a meio vão. Portanto, a secção a meio vão temos 3 ferros de 20,
exatamente, para este momento desatuantes, vamos lá fazer isto rápido. Uma viga, eu nesse caso apaguei, mas é tudo formado. Aqui não precisamos fazer a análise de corte porque é no apoio. Que é meio vão, dizes, não é? Sim, exatamente. 135.3 menos 120.4 aqui. Isto realmente, o que altera é realmente os esforços como projetista, todos nós temos que saber, e Exatamente. portanto é só mesmo uma questão de conseguir outro. definir que botão reforçado com fibras, quais são as propriedades do botão reforçado com fibras, né? É a única diferença que há. Já agora aqui, curiosamente, como não fazemos a análise de resistência ao corte, verificamos que aqui há campos que não é necessário introduzir a informação, porque só entram na avaliação da dimensão da resistência ao corte. Por exemplo, o FR2 e o FR4 já não são necessários quando não se faz a avaliação da resistência ao corte, bem como a dimensão máxima dos agregados. Ora então, tínhamos aqui uma secção 20. Aqui eram 2 ferros de 25, se não estou em erro. Exatamente. Considerando então que existe uma dispensa de armaduras a meio vão da armadura superior, aqui podemos copiar, aqui não precisamos de introduzir e podemos calcular. Portanto, rapidamente também vamos verificar que para a secção a meio vão, não havendo variação das armaduras convencionais, ou seja, todas as duas secções têm a mesma tipo de armadura, temos uma melhoria, um aumento da capacidade resistente à flexão, uma diminuição da abertura de fenda, neste caso até é extremamente substancial, temos uma abertura de fenda de 9 micrómetros e aqui de 0.2 milímetros, ou seja, uma diminuição muito significativa, e também dos critérios de limitação de tensões, que também são necessários para verificar os estados limites de serviço do elemento estrutural, também está tudo verificado. Portanto, temos aqui uma apresentação e também já agora aqui um resumozinho. Por exemplo, neste caso, neste exemplo, verificou-se que foi possível reduzir a armadura transversal em cerca de 30%, o que é significativo. Portanto, isso terá impacto no tempo de montagem das armaduras, na própria betonagem, que temos estribos bastante, portanto, com pouco espaçamento. Neste caso, podemos aumentar o espaçamento. Houve uma redução da armadura longitudinal no apoio e também a diminuição da armadura. Neste caso, até temos cerca de 17 vezes uma diminuição da abertura de fenda a meio vão, que é bastante significativo. Que até acaba por trazer grandes vantagens ao nível de durabilidade também. Né? Sim, sem dúvida. Portanto, as armaduras terão uma vida muito mais prolongada, sem dúvida, porque a abertura de fenda, a estimativa da abertura de fenda é bastante muito diminuída, não é? E fica aqui estes dois exemplos para os projetistas verificarem como é fácil utilizarmos a ferramenta e também já agora deixa a mensagem que, portanto, é uma ferramenta que temos estado a apostar bastante nela, está em constante desenvolvimento e em brevemente também iremos apresentar ainda mais funcionalidades, nomeadamente, por exemplo, a determinação para o mesmo tipo de secção, tendo esforço para diferentes combinações de ações, fazer uma análise, digamos assim, de conjunto, ou seja, com vários valores para as combinações de ações para a mesma secção transversal, fazer logo a análise para essas combinações de ações todas, portanto, para poupar tempo ao projetista para não ter que estar sempre a mudar os esforços. Temos planos e também uma coisa muito importante, e também, como não sei se sabem, mas brevemente também, agora com o lançamento da revisão do Eurocódigo 2, e já iremos ter um anexo do Eurocódigo especificamente vocacionado para a estrutura de botão reforçado com fibras, nomeadamente nesse caso para a estrutura de botão reforçado com fibras de aço, e também temos planeado atualizar a nossa ferramenta para termos a possibilidade de quer fazer a análise de acordo com o Model Code ou com o Eurocódigo quando houver diferenças nas duas abordagens. Portanto, isso é algo que nós temos planeado, pelo menos para já,
e estamos sempre em constante desenvolvimento da ferramenta, porque é uma ferramenta que nós utilizamos e de facto notamos que terá procura, porque no mercado não existe nenhuma ferramenta que nos consiga rapidamente fazer o dimensionamento e as verificações de segurança para elementos de botão reforçado com fibras. Convido a todos depois para, quando tiverem o interesse, de entrar em contato connosco através do nosso site. O site está aqui em baixo, sim, também temos o site do software. Que é possível através do nosso site solicitar quer uma proposta de orçamento para o software. Também é possível enviar-vos para uma versão experimental, uma versão trial, basta preencher os dados que temos aqui e solicitar aqui uma versão de demonstração, portanto, para experimentar o software durante 14 dias. E se necessitarem de uma apresentação particular ou mais alguma sessão de demonstração, também estamos abertos. É só entrar em contato connosco na CIVITEST e teremos todo o gosto em conseguir responder. Lúcio. Sim, obrigado, Tiago. Não, realmente a aceitação de software tem sido até muito boa, porque nos clientes com que temos lidado, nota-se que é uma ferramenta que fazia falta para dar um pouco de confiança aos projetistas e para ajudar e potenciar a utilização do botão reforçado com fibras. Relembrar também que, obviamente, a utilização de software, a CIVITEST já tem vários anos de utilização do botão reforçado com fibras, desde a caracterização experimental, desde o desenvolvimento das composições, etc., até aos resultados, até a caracterização laboratorial, a própria utilização e aplicações, etc. Portanto, o CIVITEST tem uma ampla experiência nos vários passos da utilização do botão reforçado com fibras e, portanto, a utilização de software, havendo alguma dúvida de interpretação, etc., a CIVITEST, claro que estará sempre disponível para poder colaborar no melhor destino das atividades dos projetistas. Como o Tiago comentou, nós temos o site do projeto, se quiserem nos fazer uma visita. Obrigado a todos pela presença. Estamos então disponíveis para as vossas reações e ficamos para uma próxima oportunidade. Despedimos-nos com um pequeno vídeo da empresa e boa tarde e bom fim de semana e obrigado a todos. Obrigado a todos.